E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Power BI aqui focado na certificação do PL300. Seja bem-vindo aí. Bom, aqui a gente já começou a olhar para algumas coisas dentro do Power Query Editor, né? Então a gente já viu algumas funções ali que a gente consegue fazer, condicionais, etc. Colunas, por exemplo. A gente já viu as principais funções que a gente consegue utilizar. E hoje a gente vai olhar mais três funçõezinhas, né? Que elas têm mais ou menos ali o mesmo estilo de uso, tá? Mas que elas são muito importantes aqui para a prova de certificação. Falando de certificação, tá? Pelos exercícios que eu vi, não existe muitos exercícios, mas sempre é cobrado isso. O que acontece, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui. Eu tenho três. A gente vai utilizar bases diferentes hoje, tá? Então eu vou utilizar bases aqui específicas para mostrar aqui essas três funçõezinhas que é o transpose, o pivô e o unpivô, tá? E a gente vai olhar como que a gente faz aqui para mexer com essas três bases, tá? E verificar qual a diferença entre os três. Mas falando aqui da prova de certificação, tá? O que eu vi bastante? Ele vai dar um exemplo para você, tá? Ele vai dar uma imagem, alguma coisa do tipo, mostrando ali alguma formatação, né, de coluna, né? A de coluna não, de uma tabela e etc. E ele vai te perguntar como que você faria para normalizar, para chegar nesse tal objetivo, o que você teria que fazer, quais passos você teria que fazer. Aí você tem que escolher, por exemplo, em transpose, ou fazer um pivô, ou fazer um pivô, e depois fazer algumas outras coisas, como talvez agrupar e etc. Mas ele cobra mais ali você entender qual que é o objetivo de cada, como que você faz, no entanto, mas qual o objetivo de cada, né? Em qual situação você usa uma, em qual situação você usa outra, e para você chegar ali no objetivo, né? Então ele sempre vai te mostrar uma tabela e você vai ter que falar ali como utilizar alguma das três, né? Para você chegar naquele objetivo. Bom, aqui eu já importei as três bases de dados, tá? Então aqui, deixa eu entrar aqui no nosso Power Query Editor, tá? Pra gente dar uma olhadinha. Eu tenho uma base de dados para cada exercício, tá? Eu tenho aqui para o transpose, uma para o pivô e uma para o unpivô, tá? Bom, eu tenho aqui, eu peguei a imagenzinha, né? O que o transpose aqui ele faz? Ele troca linhas por colunas e colunas por linhas, tá? Útil quando a tabela foi importada em formato invertido. Esse é um típico exemplo aqui do que acontece quando a gente está utilizando quando a gente precisa utilizar o transpose, tá? A gente verifica aqui que aqui a gente tem primeiro a gente não tem a primeira linha aqui normal, né? Ela não tá como header. E aqui a gente tem a métrica, satisfação, a recomendaria e tempo de resposta. Então, qual que seria o formato aqui perfeito, né? A gente tem métrica aqui, né? Que seria cliente A, cliente B, cliente C. E aqui satisfação numa coluna, recomendaria numa coluna, tempo de resposta em outra coluna. Então você teria meio que manter aqui o métrica, tá? E essas três aqui você faria, como se estivesse ignorando essa parte da métrica que é essa aqui do topo, e você meio que invertesse, tá? O que tivesse como linha aqui fosse para a coluna e o que tivesse como coluna fosse para a linha, tá? Para que você consiga fazer com que essa base fique num formato ali que a gente consiga utilizar dentro do Power BI, tá? E como que a gente faria isso, tá? Então, a gente tem essa funçãozinha que é o transpose. Se a gente vir aqui em transformar, a gente vê que a gente tem aqui a parte de transpor, tá? Vamos clicar aqui em transpor. O que ele fez? Você consegue verificar que aqui a gente tinha aqui a satisfação, recomendaria e tempo de resposta, né? E aí, meio que ele simplesmente trocou aqui e agora a gente tem aqui o satisfação, o recomendaria, o métrica continua aqui e as colunas trocou para cá. Vamos ver aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Na satisfação a gente tinha aqui o valor de 8, 7 e 9, né? Em satisfação. Agora se a gente vir aqui a gente tem 7, 8 e 9 também, mas você vê que ele tá. A gente fez essa troca ali aqui, ó. O que estava como cliente aqui de coluna foi para a linha e o que estava aqui como linha foi para a coluna. Então ele faz com que você faça essa transposição, né? Ele troca o que estava de linha para coluna e o que estava em coluna para linha. O que a gente teria que fazer aqui? A gente verifica que a gente não tem essa parte aqui, a gente teria que colocar aqui usar como primeiro no cabeçalho, e aqui a gente teria uma tabela aqui que a gente já poderia utilizar, né? Então a gente saiu disso daqui, onde a gente não tem um formato padronizado aqui dentro do Power BI, para que a gente tenha, comprar um formato que a gente tem aqui padronizado e que a gente consiga utilizar essa tabela, tá? Então a gente consegue fazer aqui essa inversão de linha para coluna e coluna para linha para que a gente consiga mexer aqui dentro do Power BI, tá? Bom, vamos aqui para a parte do pivô também, tá? Aqui é bom você saber, tá? Eu acho que a gente utiliza mais a parte do um pivô ali, tá? Mas o que o pivô faz? Ele vai transformar. Vamos entrar aqui, ó. Transforma valores de uma coluna em novas colunas. Permite resumir os dados de forma agregada. Bom, como que a gente faz a parte do pivô, tá? A gente vai vir aqui em transformar
E aqui a gente tem a parte de coluna dinâmica, tá? Então eu vou selecionar aqui mês, eu vou colocar aqui coluna dinâmica, a gente vai sempre selecionar a coluna que a gente quer fazer essa coluna dinâmica, né? E aqui eu vou colocar para o valor de vendas e vou dar um OK. O que ele fez aqui, tá? Ele transformou tudo que a gente tinha aqui, agora a gente tem essa parte aqui um pouquinho mais agregada, tá? Então a gente tinha aqui a linha para janeiro, 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 e a gente transformou tudo que tinha aqui de valores únicos em valores únicos de colunas, tá? E aqui é produto, né, como linha normal, e aqui o que a gente faz? A gente vai meio que faz uma soma, aqui a gente separa, tá? A gente pega, transforma os valores únicos de mês ali em coluna, e aqui a gente fica com valores únicos para produto, tá? E a gente meio que tem esse formato. Então a gente estava com um formato ali que a gente tinha toda a lista de produto, cada produto tinha ali para janeiro, tinha para fevereiro, tinha para março, e aqui a gente tinha todas as linhas, cada ocorrência, né, do mês ali, então, o janeiro para produto A, janeiro para produto B, janeiro para produto C, e aqui as vendas. E o que a gente faz? A gente transforma essa parte aqui do mês, como estava em linhas aqui, né, em formato de linhas, joga isso para a coluna, e aqui o produto fica os três valores. Então a gente meio que faz, a gente transforma, né, de formato para linha para coluna. Então transpose transforma coluna para linha e linha para coluna, e o pivô aqui transforma o que estava em linha para coluna, tá? Então a gente faz com que a gente tenha essa formatação. E aqui a gente tem um pivô, tá? Que é o contrário do pivô. Então aqui a gente faria. Deixa eu entrar aqui na imagem. A gente transforma várias colunas em linhas e útil para normalizar dados antes de análise. Então, caso a gente fosse fazer alguma análise de dados, a gente não conseguiria criar um gráfico aqui para verificar, por exemplo, os valores aqui de janeiro, tá? Do produto A. A gente não conseguiria fazer isso porque a gente não tem aquilo, a gente não está no formato adequado, tá? Então a gente teria que ter no formato de linha aqui. Então a gente teria que transformar essas colunas aqui de janeiro, fevereiro e março para linhas, tá? E como que a gente faz isso? A gente seleciona, a gente pode fazer, a gente tem alguns tipos, né? Transformar colunas em linhas, transformar outras colunas em linhas e transformar somente colunas selecionadas em linhas, tá? Então o que a gente consegue fazer aqui, tá? A gente pode selecionar essas três aqui, colocar aqui, transformar colunas em linhas. E o que acontece? Você vê que ele transforma, quando a gente estava aqui, a gente tinha uma coluna para cada mês, e aqui a gente tinha o A, o B e o C, né? Então aqui o A para janeiro era 100, o A para fevereiro era 200 e o A para março era 300. E o que ele faz? Ele transforma essas três colunas aqui em uma coluna nova em formato. Ele faz uma coluna nova, né? Só que aqui agora a gente tem um valor para cada ocorrência dessa, tá? Se a gente for aqui, a gente vê o produto A, janeiro 100, A, fevereiro 200, A, 300. E aqui a gente tem o atributo, né? A gente teria que alterar aqui para mês. Mas a gente vê que a gente recebeu ali, então, o valor em formato de colunas, né? E a gente conseguiu fazer esse um pivô para transformar de coluna para linha, tá? E agora a gente teria aqui, a gente consegue utilizar essa base de dados aqui para fazer qualquer tipo de análise e etc, tá? Então, bom, como eu falei anteriormente, essas três funções são bem importantes aqui na parte da certificação. Eles pedem sempre, certeza absoluta que vai cair quando for fazer sua prova, e você vai ter que pelo menos saber a diferença entre cada uma delas, tá? O transpose aqui, ele vai transformar o que está em coluna em linha e o que está em linha e coluna. O pivô vai transformar o que está em linha e para coluna, e o unpivô vai transformar o que está em coluna para linha, para a gente fazer a normalização dos dados ali, tá? Bom, eu acho que seja isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui na descrição, nos comentários, desculpa. O meu LinkedIn está aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha, que eu vou gostar desse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.